Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa quarta semana do PET 4, né? Estamos terminando o nosso PET 4 e essa semana nós vamos falar da República Brasileira. Como é que foi esse processo, né? Nós estudamos na última aula o Segundo Reinado, né? E agora nós vamos aprender e entender como foi esse processo de passar de monarquia para república, tá bom? Vamos começar com a proclamação, né? Como é que chegou nesse dia 15 de novembro de 1884? Como é que eles chegaram lá e proclamaram a República? Como foi isso, né? Então, como quase todos os eventos políticos do Brasil, a proclamação da República foi o resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia, tá? Nós vimos na última aula quais foram os motivos, né? A partir daí, a monarquia se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Vocês lembram que a gente estudou, falando dos cafeicultores, né? Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de dois grupos, né? O primeiro foi o exército. O exército estava muito satisfeito com a valorização que eles não tinham pela monarquia. Depois da Guerra do Paraguai, eles ficaram muito... voltaram da Guerra do Paraguai com mais força, né? E decidiram se unir à elite cafeeira, principalmente a paulista, que estava mais desenvolvida no país. Tá? Então esses dois grupos importantes da população brasileira, que foi o exército e a elite cafeeira, se uniram e derrubaram a monarquia. Esse período que nós vamos estudar essa semana é a Primeira República, é a primeira parte da nossa República. A República dura até hoje, né? Então nós vamos estudar essa primeira parte, que é chamada de a Primeira República, né? Esse período, a Primeira República, ele compreende de 1889 até 1930. Quer dizer, desde a proclamação no dia 15 de novembro de 1889, né? E foi até a Revolução de 30, que nós vamos estudar mais na frente, tá? Então, para a gente entender esse período, a gente precisa tentar entender as características desse período, tá? Da República Velha, da Primeira República. Eu citei aqui algumas características que são as mais importantes, mas existem muitas outras, né? Primeiro, clientelismo. Clientelismo é aquele que o político, né, compra os votos e aí o eleitor fica devendo favor para o político e faz favor para ele, como acontece hoje, né? Só que naquela época era muito mais acentuado, porque a população era muito carente, a maior parte da população era muito carente, e nós tínhamos esses coronéis, né, essa elite agrária que controlava, esses fazendeiros que controlavam toda a sociedade, né? Tivemos um evento também chamado coronelismo. Coronelismo é justamente isso, o poder de um representante local. Haja vista que naquela época a política ela dependia muito das lideranças locais. Então, cada local, né, cada localidade do interior do Brasil tinha um coronel, era um líder político, né? E ele trazia com mão de ferro os eleitores, tá? Até porque naquela época era chamada de voto do cabresto, voto de cabresto, que era o quê? O voto era aberto, as pessoas tinham que votar e todo mundo sabia em quem você votava. E o coronel ia lá, levava você para votar, você trabalhava para ele, né? Ele pegava, levava você com um jagunço armado e você tinha que votar no candidato dele, né? Nesse período também tem dois tipos de política que são muito citadas nos livros didáticos, né, e nos eventos históricos, que é política do café com leite, né? Por que política do café com leite? Porque naquela época eles, em certo momento dessa velha república, grande parte talvez, eles revezavam no poder Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro, desculpa, Minas Gerais e São Paulo.
Minas, que era produtora de leite, São Paulo, que era produtor de café. Os dois comandavam a política nacional, né? Para presidente da República, uma eleição era de São Paulo, uma eleição era de Minas, uma eleição de São Paulo, uma eleição de Minas. Então eles controlaram durante muito tempo essa primeira república, tá? E a política dos governadores, que era, quando foi decretada, proclamada a república, foi criado, foi definido na primeira Constituição que o nosso sistema político, nosso sistema administrativo seria o federalismo. O que é isso? É que cada estado teria autonomia, né? Por isso que funcionava esse voto de cabresto, esse coronelismo aí, porque cada estado tinha autonomia perante a federação, né? E para ser eleito o presidente da República, a pessoa fazia acordo com esses governadores, por isso que é chamado política de governadores, né? O presidente da República era apoiado pelos governadores e ficava prestando favor para esses governadores, então nunca saía do poder. Agora nós temos umas questões importantes para a gente falar desse período, né? Algumas coisas que marcaram muito, que afetam a gente até hoje, né? Vamos falar do branqueamento, né? Foi justamente nesse período que o governo brasileiro tentou implantar uma política de imigração. Nós estudamos na última aula isso, né? Para trabalhar nos cafezais, já que havia libertado os negros, né? Então eles resolveram trazer imigrantes europeus, né? Ele tinha um objetivo comercial, lógico, mas também tinha um objetivo de branquear a população, né? Eles falavam, alegavam que o nosso atraso era devido aos negros, à mistura com os negros, né? Então eles queriam branquear a população. Olha só que absurdo, né? Parece mentira, mas isso reflete até hoje. A gente vê que através do racismo, né? Até hoje tem pessoas que ainda se acham melhor pela cor da pele. A questão do negro também é importante falar, que também está misturado nesse branqueamento, porque os negros foram libertados, né? Mas não foram indenizados, não foi dado terras para eles plantarem, não deu instruções para eles, como eles iam trabalhar, né? Como eles não tinham acesso à educação, à terra, ao trabalho, né? E isso aumentou muito a exclusão, né? Aprofundou a exclusão, o preconceito, o racismo, né? As pessoas discriminavam, os negros eram jogados para as periferias das localidades. E isso persiste até hoje, né? Os negros têm que lutar até hoje para provar que são capazes de fazer as coisas, são capazes de estudar, são capazes de trabalhar, né? E a gente está vendo hoje muitos exemplos de racismo estrutural mesmo, né? Que nós já falamos disso lá atrás, né? É um racismo que foi uma estrutura do Estado montada para ter esse racismo, né? E que a gente tem que lutar hoje contra isso, né? Federalismo a gente já até falou, né? Já falou um pouco lá atrás, mas é a autonomia que o governo federal deu para os estados. Com isso, cada estado tinha o seu poder local, né? E o presidente da República era beneficiado por esse poder que ele dava para os governadores, tá? Uma coisa importante também que aconteceu nesse período foi que, principalmente nos dois primeiros governos da República Velha, que eram os dois militares, a primeira coisa que eles fizeram foi separar a igreja do Estado. Porque na época da monarquia existia uma religião oficial, que era o catolicismo. O rei era católico, todo mundo deveria ser católico, né? Mas, como entrou a República, aconteceu essa separação. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja, tá? Aconteceram duas fases importantes nessa primeira república, tá? Que nós chamamos de República das Espadas, que foram os dois primeiros presidentes né, da República. Isso durou de 1889, né, quando foi proclamada a República, até 1894, quando acabou o governo de Floriano Peixoto, que foi o segundo militar, né? A partir daí entraram os civis,
né? E era aquela elite, aquela oligarquia que comandava o, o Brasil naquela época, eram os produtores de café, né? E nós já falamos lá atrás que dois estados se destacavam, né? Que era Minas Gerais e São Paulo. Não só esses dois, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba também tinha uma atuação muito forte na política. Porém, esses dois estados se revezavam no poder. Por isso que esse segundo momento foi chamado de República das Oligarquias ou República do Café com Leite, que durou de 1894 até 1930, quando teve a Revolução de 30 e Getúlio Vargas tomou o poder. Tá? Então, só para a gente entender, foi o primeiro momento, 2 mandatos de militares. Né? Os militares que deram o golpe da proclamação da República, eles comandaram o Brasil durante 2 mandatos. Depois entrou aquela oligarquia que apoiou o golpe da República, né? E ficaram no poder até 1930. O que a gente pode concluir desse período, pessoal? Hein? Nós tivemos muitos embates, muitas disputas políticos, sociais da época, né? Muitas revoltas, muita insatisfação da população. Nós falamos isso, né? Desde o início, desde lá da monarquia já estavam acontecendo essas revoltas, essas insatisfações, né? Nesse período da Primeira República aconteceram muitas, né? E, e nós vamos estudar isso mais adiante, né? No próximo PET, o que isso afetou na população brasileira realmente, tá? Aqui eu coloquei a foto de todos os presidentes desse período, tá? Os 2 primeiros aqui são militares, né? É o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Eles eram militares. E depois os outros são civis, da elite cafeeira, né? Que dominava o Brasil naquele período. Tá bom? E até que toda essa insatisfação gerou a Revolução de 1930. Que nessa segunda foto aqui, esse senhor do meio, baixinho e militar também, é o Getúlio Vargas, ele apoiado pelos tenentes, grande parte do exército, ele tomou, né, tomou o poder, acabou com aquela oligarquia o que quer dizer oligarquia? Quer dizer governos para poucos, né? Então aquela elite governava só para eles. A população não usufruía das riquezas do Brasil, até que Getúlio Vargas assumiu o poder, mas também implantou uma ditadura. Isso nós vamos estudar mais na frente. Mas pelo menos ele livrou o Brasil dessa oligarquia. Tá? Então, cada evento histórico que acontece no país e no mundo, a gente vai ver que uma coisa puxa a outra. Né? Então, a gente precisa entender um processo para entender o outro lá na frente. Tá bom? Então, baseado nisso que a gente falou aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à Primeira República, vocês usem esses canais de comunicação aqui pode me perguntar, pode pedir ajuda, que eu estou aqui à disposição, tá bom? No mais, bons estudos e fiquem bem.